Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia sejam todos nós neste dia. É o 29 de junho de 2023. Graças a Deus estamos aqui, né? E aí, né? Vivos, prontos, né? Para nossas ações durante esse dia, né? Ações essas que não devemos esquecer de que devem estar, né, sempre ligadas à nossa mente, que é a mente de Cristo, né? Porque nós estamos procurando, né, colocar essa mente de Cristo na nossa mente, porque esperamos ser contados no meio das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática, graças a Deus. Vamos agradecer, né, ao nosso Deus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus de Abraão, né, dos profetas e dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vamos em frente, em direção a Jerusalém Celestial, na esperança de sermos arrebatados, né, aquele grande dia do arrebatamento da igreja, o grande acontecimento que haverá no futuro próximo, né? Que nós esperamos. Enquanto isso, nós vamos aqui, né? Vivendo aí a palavra, né? Ouvindo, obedecendo, em vigilância, no aperfeiçoamento, na oração, né? Na meditação. E graças a Deus, né? E aí nós estamos aqui, né? Vamos continuar aqui com o nosso pequeno vídeo, né? Contando aí um pouco a história desse cristianismo, dessas religiões cristãs, né? Das quais nós saímos, porque entendemos que ali não está o evangelho verdadeiro, mas sim o evangelho que foi pervertido, né? Então nós estamos falando aí dessas religiões cristãs no século XX, né? Já estamos aqui no século XX, começamos lá no século I, né? Com a igreja verdadeira, primitiva, aí viemos caminhando, e hoje nós estamos aqui no século XX, neste ano, né? Falando aqui do que está acontecendo com as religiões, né? E aí nós estamos falando dos evangélicos, né, que surgiram lá na década de 1920, né? E chegamos aqui nos anos 50, por aí assim, né? E depois, né? E estamos sabendo que esses evangélicos, eles, né? Eles abraçaram então aí a política, né? Abraçaram o poder, né? Porque eles têm aquele entendimento de construir o milênio, né? Antes de Cristo voltar, né? Eles querem construir um poder sacerdotal, né? Um poder teocrático aqui na Terra, né? Isso é muito importante que a gente tenha isso em clareza, para a gente poder ligar depois com aquelas bestas lá do Apocalipse, né? Não é isso? Então eles abraçaram a política, né? E quem entra na política vai ver que a política ela tem lá também as suas divisões, né? As grandes divisões da política hoje são chamadas de direita e de esquerda, né? E eles, então, ao abraçarem a política, eles também abraçaram aí, né? Abraçaram também essa divisão, né? Os evangélicos institucionais, principalmente, né? E os não institucionais também, né? Então tem os evangélicos de esquerda, né? São políticos, claro, né? E se chamam de neo-evangélicos, né?
certo? E tem os evangélicos de direita, né? Certo? Conforme a gente está vendo aí todo o tempo no mundo, não é só no Brasil que acontece isso, né? Certo? Aí depois dos anos 75, né, 1975, as mulheres evangélicas, né, criaram uma convenção, né? A convenção evangélica chamada Convenção Evangélica das Mulheres, certo? Então esses vários grupos, né, que a gente está aí falando sobre eles há já algum tempo, eles se organizaram em organizações ecumênicas. Então nós estamos vendo aqui, né, que o ecumenismo também é um movimento, né, dessas religiões chamadas cristãs, né? Certo? E cada lado político aí tem a sua organização ecumênica, as suas organizações ecumênicas, né? Então os chamados de direita, né, eles fundaram o Conselho Americano das Igrejas Cristãs. E esse conselho tem a missão de promover a união, né, das igrejas, né, que é o ecumenismo, né, certo? Mas tem também os de centro, né, e os de esquerda, quer dizer, aqueles que não são nem esquerda nem direita, se dizem ser do centro. Aí eles fundaram uma associação, né, com o mesmo objetivo, Associação Nacional dos Evangélicos, né, com o objetivo de promover aí o ecumenismo, né? Promover a união das igrejas cristãs, né? Como dizem eles. E aí no meio disso aí tudinho, nós sabemos também que tem aí aquele grupo chamado de os Gideões, né? Certo? Foram criados lá em 1898, no início do século XIX, né? 1900, final do século XVIII. Século XIX, né? E esse grupo, a principal característica deles é o quê? Eles são homens de negócios, né? Homens empresários, né? Eles foram bem situados nos seus negócios, né? E aí eles distribuem Bíblias aí por todos os locais e tem concentração de pessoas, né? No mundo todo eles fazem essa distribuição gratuita, né? De Bíblias, de Escrituras, né? Vai por aí afora. E tem outros grupos e organizações, né? Então, são muitos, né? Os grupos e organizações, nós vamos ver alguns, né? E, digamos assim, as suas ações nos dias de hoje, né? Então, esses grupos, eles foram criados entre os jovens, né? Entre os estudantes, né? Entre os homens de negócios, entre as mulheres, entre as etnias, né? Negros, índios, né? Certo? Entre as polícias, né? Policiais, né? Entre os militares. Então eles estão, né? Digamos assim, organizando os diversos grupos, né? De acordo com as idades, de acordo com as moradias, né? De acordo com a profissão, né? Eles estão exatamente fazendo, digamos assim, o mesmo movimento que as esquerdas fazem, né? Digamos assim, né? Que é organizar as pessoas no seu local de trabalho, né? No seu local de moradia, né? E na sua profissão, né? Com a finalidade exatamente de conquistar o poder, né? Que essa é a disputa que está aí entre eles, né? Então essa evangelização, né, deles, né, alcançou também os meios de comunicação, né? Nós estamos vendo aí, né, que eles são donos de rádio, de TVs, né? É isso? Comunicação de massa, né? Então aí é todo o tempo falando em televisão, em rádios e vai por aí afora. Então, digamos assim, né?
o trabalho deles, né, dentro das suas organizações, ele está aí acontecendo em todos os níveis. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né, irmãos? Paz seja com todos nós e amém, né?